Abra sua Bíblia aí lá em Números 6. Número 6, nós vamos ler do 1 ao 8. Amém. Se você tiver com dificuldade de encontrar aí, já faça inscrição na bibliologia, na escola de servos. Já não perde a oportunidade não. Começa o ano perdendo a oportunidade não, gente. Vai aí. Bibliologia é um ano onde você aprende a Bíblia toda aí. Você vê a Bíblia de frente para trás, de trás para frente. Você que tem vontade de ler a Bíblia toda, mas não consegue no decorrer do ano, faça a sua inscrição no curso de Bibliologia, que você vai conseguir ler a Bíblia em um ano. Amém? Todo mundo encontrou? Fala assim, ó, a lei a respeito do nazireado, misericórdia. O Senhor disse a Moisés, fala aos filhos de Israel e diga-lhes, quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se ao Senhor, deverá abster-se de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte. Nem tomará suco de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas. Todos os dias do seu nazireado, não comerá nada que venha da videira, desde a semente até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado, não passará navalha pela cabeça, até que se cumpra os dias para quais se consagrou ao Senhor. Santo será deixando o cabelo crescer livremente. Todos os dias da sua consagração ao Senhor, não se aproximará de um cadáver, mesmo que se trate de seu pai, de sua mãe, de seu irmão ou de sua irmã. Por eles não se contaminará quando morrerem, porque o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado será santo ao Senhor. Só até aí por enquanto aí. Como eu disse, nós vamos falar sobre nazireus. Nazireus eram pessoas que eram separadas para o ministério, separadas para Deus. Você conhece um personagem que foi muito forte nessa área, que foi Sansão. Sansão fez o voto, a mãe dele fez o voto nazireu, e você conhece a história do cabelo e tudo mais. Mas teve outras pessoas também, teve João Batista, Samuel também fez esse voto. Então, outras pessoas fizeram. E nazireu, a palavra nazi em hebraico significa separar, consagrar, abster-se. E como você pode ver, leu aí juntamente comigo, não era algo fácil, não era muito simples. E hoje é muito fácil você ser um cristão, você ser um nazireu de Deus? Não é também, continua sendo difícil. Podia ser homem, mulher, independente do sexo. Você podia fazer um voto de 30 dias, fazer o voto infinito, perpétuo, até a sua morte, mas ele fazia o voto para Deus, sendo separado para Deus. A mulher, assim como diferente um pouco do homem, já tinha o cabelo grande de costume, então ela às vezes deixava o cabelo solto, todo bagunçado, ou deixava o cabelo amarrado, sempre amarrado, para diferenciar e mostrar que ela tinha feito um voto com Deus. E nos nossos dias é muito difícil a gente ser um nazireu. Nos nossos dias é muito difícil a gente ser uma pessoa que vai querer nos abster de todas as coisas que o mundo nos mostra e nos coloca na mesa. Nós, quando aceitamos Jesus, decidimos caminhar lado a lado com Cristo. Nós decidimos a nossa vida natural, andarmos lado a lado com Cristo. Mas nós sabemos que Deus já nos escolheu. Deus nos fez o povo dele. Lá em 1 Tessalonicenses 1,4 fala assim, sabemos, irmãos amados de Deus, que ele os escolheu. Então Deus nos escolheu. Se Deus nos escolheu, nós devemos então, como gratidão, optarmos e queremos fazer as boas obras, fazer a vontade do Senhor, pregar o evangelho do Senhor. E tudo que a gente faz hoje, muitas das vezes, é vir aos cultos, voltar para a nossa casa, viver uma semana ou numa célula. Eu sempre falo sobre isso, de nós sermos cristãos, sermos pequenos cristos em todas as áreas, não só apenas na igreja, não só apenas no culto, numa célula. Nós precisamos povoar as nações, nós precisamos tomar de volta aquilo que foi entregue para o diabo. As esferas
da sociedade estão entregues à mercê do inimigo. O mundo jaz do maligno, você sabe. Gente, nós precisamos acordar, nós precisamos ser nazireus aqui nesse país, nessa terra, na nossa cidade. É ser cristão, colocar as pessoas certas para defender os nossos direitos. Se nós não escolhermos as pessoas, se você que está sentado aqui hoje não bater no seu peito e falar, não, eu vou ser um político correto, vou entrar e vou mudar, eu vou entrar na faculdade e vou mudar a faculdade, eu não vou fazer trote com as pessoas, eu não vou fazer palhaçada com as pessoas, não vou usar droga, não vou fazer nada disso. Você vai mudar aquele ambiente. Você não pode se contaminar com as coisas do mundo. Quando você decide entrar aqui, sentar numa cadeira dessa um dia e falar, não, é aqui que eu vou congregar, você tem que fazer a diferença. Você é membro da IPV, um nome institucional, mas você carrega uma bandeira que é maior que o nome da IPV, que é o nome de Jesus. É maior. O nome de Jesus está acima de qualquer nome. Você é uma parte de Cristo aqui, você é escolhido, como a gente viu lá em 1 Tessalonicenses. Ele nos escolheu. Nós somos povo escolhido do Senhor. Nós não podemos viver nos nossos dias as imundícies que o mundo tem. 2021 é um ano de você ser separado, você mudar a sua mente, não só apenas no início do ano, mas sim o ano todo. Todo dia, quando você olhar, levantar da sua cama e falar, sentir que tem uma opressão sobre você, você vai repreender. Você vai colocar a mão na sua cabeça e falar, Senhor, esse ano eu tenho uma mente diferente. Eu sou o nazireu do Senhor aqui nessa cidade. Eu não posso me contaminar. Eu não posso permitir que o inimigo tenha poder sobre a minha mente. Eu não posso permitir que o inimigo mude a minha mente, uma mente moldada por Cristo. Você não pode viver as coisas que o mundo tem vivido. Você não precisa do mundo para você ser legal. Você não precisa colocar uma roupa curta para você ser legal. Você não precisa, sei lá, ficar andando aí para a rua xingando. Você andar pela rua fazendo coisas que não convém com o reino para ser legal. Você precisa ter Jesus dentro do seu coração, o amor, amar a Cristo acima de todas as coisas, em cima de tudo. Ame ao Senhor. Você viu aí, ele tinha que se abster de vinho e bebida forte, no versículo 3 que a gente leu. O nazireu era diferente, dava testemunho e procedia com retidão. Ele guardava o seu interior, rejeitando tudo o que não fazia parte do seu cardápio. Você sabe o que faz parte do seu cardápio? Seu cardápio alimentício, provavelmente você deve saber, mas seu cardápio espiritual. O nazireu deixava de beber vinho e qualquer outra bebida forte, com vinagre. Você sabe que lá no início, lá na história antiga, no Velho Testamento, era a bebida mais comercializada. Vinho era algo que você encontrava em qualquer casa, em qualquer lugar. Vinho era uma bebida como água. Festejavam com vinho a todo instante. Então, o nazireu é a mesma coisa de uma pessoa hoje que faz academia, que vai numa festa e não bebe refrigerante. É diferente. O que você olha para ele e fala o quê? O que você fala para ele? Ih, cara, você é esquisito. Bebe aí, ó. Todo mundo está tomando aqui, você vai tomar nada não? Você vai tomar água. Aí o nazireu sofria esse mesmo tipo de bullying. Há milhões de anos atrás aí, ó. Já sofria esse bullying. Ele decidido a consagrado ao Senhor, as pessoas com certeza ficavam falando com ele, pá, toma aí, ó, toma um vinhozinho aí, vai festejar com a gente aí, como você vai festejar com a gente aí? A gente precisa tomar aqui para contar uns podres um do outro. Que não, você sabe, não, que quem já tomou aí, quem já bebeu, misericórdia, aqui acho que ninguém bebe mais não, né? Mas quem já bebeu no passado, sabe. Ou já viu alguém. Quando toma, fica alegre. Aí começa a falar demais. Começa a falar desnecessariamente. Ele tinha que dar testemunho, ele tinha que se reter dessas coisas mundanas. Porque, talvez, claro que não era algo, uma bebida natural, então não era, digamos assim, pecado beber, não se escandalize. Mas o vinho naquela época era normal, natural.
ele tinha que se abster disso para não se contaminar, para não ser como os demais, para ser diferente. Você precisa ser o quê? Diferente. Você que está sentado aí, eu que estou aqui na frente, nós precisamos ser diferente. Nós não podemos nos portar numa roda de amigos como os nossos amigos, porque nós temos Jesus, nós carregamos o Espírito Santo. Nós cantamos aqui, Espírito vem, desce como fogo, como em Pentecostes, então habita em nós. Nós não podemos nos contaminar, nós precisamos ser diferentes em todos os lugares, precisamos ser separados. Ele não cortava o cabelo, no versículo 7, vê que ele era diferente no modo de se comportar, vestir, comer, ou seja, era santo. Até hoje tem alguns judeus que não permitem passar a navalha na costeleta, ou não cortam o cabelo, ainda se mantém, vamos dizer assim, santos, a teoria deles, que é algo que nós não precisamos entrar nesse contexto agora, mas ainda estão ainda nesse contexto de nazireus. Às vezes nós pensamos, só um corte de cabelo, só um cortar o cabelo, mas não. Um cristão que é nazireu, ou seja, consagrado a Deus, esse ato simboliza o impacto e a diferença que fazemos no mundo. Às vezes, lá, quando ele tinha o cabelo grande, o impacto que ele causava era gigantesco. As pessoas, quando olhavam para João Batista, pensavam que esse cara é doido, esse cara não é normal. Mas aí João Batista vem pregando o Evangelho, preparando o caminho para Jesus, pregando as verdades que foi revelada para ele, verdades que foi revelada no Velho e no Antigo Testamento, e João Batista vem trazendo isso tudo. E sempre há um doido que acredita num doido. Você sabe que isso é verdade, sempre tem um doido que acredita num doido. Porque João Batista, todo mundo julgava como doido, e tinha o quê? Um monte de doido andando atrás dele. Um monte de doido, mas doido não natural, assim, doido pelas Escrituras, doidos por Deus. Sem saber, eles acreditavam já que Jesus estava ali presente, que João Batista pregava que estava vindo um que era maior que ele. Um queria fazer obras maiores que ele. E as pessoas acreditavam nisso. João Batista não muito diferente de nós, era humano, como eu e você, mas teve coragem de falar, eu sou consagrado ao Senhor, eu não vou me contaminar, a ponto de chegar e até sair, morar no deserto, para não se contaminar com as coisas. Você tem coragem de morar no deserto para não se contaminar? Essa semana, virou o ano, eu já estava pensando falando, rapaz, agora já está chegando o jejum de Daniel. Aí você já, não, qual será agora que nós vamos fazer? Qual será o objetivo agora que o Senhor tem para nós? Será que é algo difícil, algo fácil? Chega o jejum de Daniel, nós vemos os jovens adolescentes falando dessa altura. Começa, aí desanima. Ah, não, cara, comi ali algo ali e tal, desanima. Começa de novo, inicia de novo. João Batista, imagina João Batista, indo para o deserto, habitar no deserto, clamar lá, pregar no deserto para quem? Para o povo que passava. Aí no meio da sua aventura arqueológica, da sua aventura cristocêntrica, ele fala, não, vou voltar para trás, não vou ficar aqui mais não, fui separado para Deus, mas estou aqui no deserto, sabe-se lá quando vai vir o Messias. João Batista não ficava, creio eu que não ficava pensando assim, que quando você decide ser um nazireu, sua mente está focada em Deus, você não fica tendo tempo para ficar pensando em outras coisas não, você só pensa no objetivo que é Deus, no objetivo nosso hoje que é morar na glória, que é estabelecer uma vida aqui nessa terra, santa, para quando nós chegarmos na glória, nós sermos mais santos ainda. Nós não podemos ficar brincando, gente, não é tempo da gente ficar falando assim, eu sou crente, mas nós não precisamos ser crente, nós precisamos ser cristãos de verdade. Chega de usar esse termo, eu sou crente, vira cristão, vira um pequeno Cristo, vira um propagador do Evangelho, vira um seguidor de Jesus, muda sua mente.
Vão tirar esse contexto de evangélico, de crente, vão colocar na nossa mente um contexto de cristão, pequeno Cristo aqui nessa terra. O Brasil tem mais da metade que é evangélico. Depois na sua casa você pode olhar lá. O Brasil é um país que hoje no mundo é os que tem mais evangélicos. E o Brasil está muito ruim. Só não está pior porque tem evangélicos. Mas imagina se todos os evangélicos fossem cristãos de verdade. Existem pessoas dentro da igreja que se dizem evangélicas, mas após sair de dentro da igreja, do templo, que da igreja ele não vai sair, a igreja, corpo de Cristo, ele sai e transforma. Não tem como. Não é tempo da gente ficar falando que nós somos crentes, que nós somos evangélicos. É tempo da gente falar que nós somos cristãos, que nós somos nazireus, pessoas escolhidas, separadas por Deus. Não tem como. 2021. Quando aconteceu tudo aí, essa pandemia toda, você pensou o quê? Ih, acabou. Não vai nem existir 2021 mais. Você pode não ter pensado, mas alguma pessoa pensou isso lá no mundo, lá fora. Acabou, a pandemia vai exterminar tudo. Teve gente achando que já era o apocalipse, teve gente achando aí que o mundo já ia acabar. Mas aí nós estamos aqui, 2021. 2021 para ser a diferença. O que a presbítero Marcelo falou aqui, eu achei muito forte, não tinha parado para pensar isso. Que é mais um menos um. Nós chegamos em 2021, terminamos 2020, nós já vivemos 2020. Agora nós vamos viver 2021, só que é um ano a menos. Nós não temos um ano a mais. Nós temos um ano a menos para ficar aqui nessa terra. Porque pode ser, ninguém sabe nem o dia nem a hora, a palavra de Deus fala em Mateus, mas o noivo vai vir. O noivo vem buscar a sua igreja. Então pode ser que nós não passemos de janeiro, pode ser que a gente não passe de fevereiro, pode ser que nós não findemos 2021. Mas pode ser que nós vamos até 2031. Mas você quer esperar para ver como é que vai ser? Ou vai querer viver agora? Como se o mundo fosse, como se Jesus fosse voltar agora? O nazireu, ele se entregava inteiramente. Ele não ligava porque as pessoas iam falar dele. Se João Batista, Samuel, ou até mesmo Sansão fosse ver o que as pessoas iriam falar sobre eles iriam permitir ficar daquele estado, ficar daquela forma. Samuel, penso que andava ainda um pouco mais trajado, era um sacerdote, profeta do Senhor, então ele andava mais apresentável. Agora pega João Batista, gente, como eu já falei, doido, todo mal vestido de sacos, cabeludo, barbudo, corajoso porque acreditava que tinha uma missão, e você tem uma missão, você foi escolhido para esse 2021, se você chegou até 2021, você foi escolhido, você tem uma submissão, junto com a sua submissão é a mesma missão de Jesus, quando veio aqui nessa terra. Você vai deixar essa submissão morrer? A gente vê também no versículo 6, não se contaminar com mortos. Ser nazireu não era fácil. Se morresse um parente, ele não podia olhar. Ele não podia estar junto com o parente. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Só quero falar que é difícil ser separado para Deus. Mas a gente vê que ele não se deixava contaminar por coisas que estivessem sem vida, imóvel. Coisa sem vida e imóvel não pode te dominar, não pode te contaminar. Tecnologia não pode te dominar. TV não pode te dominar. A rua não pode te dominar. O mundo não pode te contaminar. Você tem que ser separado. Por mais, o que a gente aprende com isso daqui? Por mais que aquilo que você mais ame, porque todo mundo aqui ama parente, ama pai, ama mãe, ama irmão. Por mais que seja algo que você ame tanto, você não pode deixar de te contaminar.
Você não pode se contaminar por eles. Você não pode se deixar ser levado por algo imóvel. Quem está morto não anda, não faz nada. Não tem mais vida, e quem tem a vida eterna é Jesus. Ele que deve te guiar, Ele que deve te levar. É Ele que te carrega para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. É Ele que te direciona. Em 2021 você já decidiu ser guiado pelo Espírito, ser guiado por Deus. Mais Espírito Santo, menos você. Não é só falar da boca para fora, eu vivo em tal harmonia com o Espírito Santo. Eu deixo o Espírito Santo me guiar, mas até certo ponto. Não, não é tempo disso mais. Nós somos a última igreja. Nós somos a última geração. Minha vontade é ver o Braia crescer, ver o Braia com os filhos dele, mas eu creio, tenho total quase certeza que nós somos a última geração. Pode ser que eu veja os meus netos, mas pode ser que eu não veja. Nós somos a última geração, então é hora da gente despertar, nós sermos separados para o Evangelho, separados para viver a vida divina, viver na eternidade. Não é hora de brincarmos, de vir ao culto no domingo e voltar para a nossa casa e não fazer nada, vou ir para o nosso trabalho e não fazer nada. É hora da gente ser separado, é hora de nós começarmos a separar as pessoas para subir para a glória junto com a gente. É muito bom, você teve aqui no primeiro culto, o primeiro culto do ano, olha que gratificante, você aqui, e logo que chegar o último de novo, você vai estar aqui de novo, você mais os seus amigos. Olha que presença de Deus aqui neste lugar, olha que atmosfera que foi aqui nessa tarde, início dessa noite. Gente, Deus está aqui, Deus quer fazer diferente com nós esse ano. Deus não quer da mesma forma. Desde o ano passado eu estou me cobrando, falando, Deus, não dá, está estranho, está faltando algo, tem que ser diferente. Eu não quero viver a mesma vida que eu vivi em 2020. Você também quer fazer diferente? Eu sentei e conversei com o meu pai espiritual, o bispo Paulo, e falei, pai, não dá, tem que mudar. Eu quero mudar. 2021 não pode ser do mesmo jeito que foi 2020. 2020 foi bom, foi maravilhoso, foi extraordinário, mas eu quero viver coisa nova com Deus. Quero ter mais experiências com Deus, quero me sentir um nazireu, ser separado para Deus de verdade, de entrega total. Você pode estar sentado aí pensando, cara, ele é doido de falar que quer viver diferente que em 2021, diferente de 2020. Mas se desafie. É muito bom vivermos uma zona de conforto. É muito bom você apenas vir ao culto, sentar no seu lugar, acabar o culto e você voltar para sua casa. Buscar na sua casa, buscar lá no seu secreto, é muito bom. Mas se desafie, fala, não, esse ano eu vou abrir uma célula. Eu vou numa célula, mas eu vou abrir uma outra célula. Se desafie. Não queira ficar no mesmo lugar sempre. Quem fica no mesmo lugar sempre é árvore. E mesmo assim, a árvore que dá fruto, quando ela dá fruto, ela está no mesmo lugar, mas vai caindo, os frutos vão caindo, a semente vai caindo e vai gerando novas vidas, vai gerando novas árvores. Ou você quer ser uma árvore morta que fica no mesmo lugar? Não dá para ficar parado no mesmo lugar, tudo que a gente tem vivido. Você já é bem maduro, você já é bem caminhado com Cristo, eu penso, todos que estão aqui, alguns eu não conheço, mas eu sei que a maioria já tem uma caminhada com Cristo. Então você tem experiência. Queira viver experiências novas. Deus é um Deus de novidades. Ele é um Deus do extraordinário. Ele é um Deus que faz coisas sobrenaturais. Você viveu o sobrenatural em 2020? Se você não viveu, queira viver em 2021. Queira viver algo novo em 2021. Não é só cantar a canção aí que está agora, está na playlist, nos primeiros aí, quero viver algo novo, não. Viva mesmo algo novo lá no seu secreto, lá com o seu líder, no seu discipulado. Viva algo novo, se desafie. Eu falei há uns domingos atrás também,
que quando uma pessoa nos desafia, muitas das vezes nós não queremos aceitar esse desafio da outra pessoa. Mas quando nós mesmos nos desafiamos, nós ficamos assim, mais acelerados, falando, não, eu me desafiei, eu fiz esse compromisso comigo mesmo. Faça um compromisso com você, compromisso com Deus, de ser separado, de viver diferente, não se contaminar com coisas mortas, não se contaminar com coisas imóveis, coisas desnecessárias. Na vida cristã, a santidade é um fator progressivo. A nossa caminhada aqui nessa terra aqui é curta, é rápida, é passageira, mas nós devemos sempre buscar a santidade, buscar ser separado, ser diferente, ser uma pessoa de relevância na nossa sociedade, mas relevância no nome do Senhor. Crendo em Jesus Cristo, nós conseguimos isso. Deuteronômio 14:2 fala assim: pois vocês são povo consagrado ao Senhor, o seu Deus, dentre todos os povos da face da terra. O Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Você tem noção disso? Você tem noção desse texto? Coloca aí no telão para a gente, por favor, comunicação. Deuteronômio 14:2. Eu não pedi você para abrir aí na sua Bíblia, mas nós vamos ler aqui no telão aqui. Deuteronômio 14:2. Amém? Lê aí do seu lugar aí, ó. Porque vocês são povo santo ao Senhor, seu Deus, e o Senhor os escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhes serem o seu povo próprio. Aí na minha versão, que é a NAA, fala que é o tesouro pessoal. Quem decide se entregar para Deus, se torna tesouro de Deus, pessoal. Você tem algo que você... Eu tenho meu filho, né? É meu tesouro. O Gessiano é o tesouro da mãe dele. E o Lucas da mãe dele lá. Então, muitos tesouros. Você que não tem filho, mas tem algo que você fala assim, nossa, esse aqui é meu tesouro. Às vezes você tem um celular caro, esse aqui é meu tesouro. Quem tem iPhone aí, então, fala, esse aqui é meu tesouro. Mesmo descarregando 10 vezes no dia. O dia tem 24 horas e passa 25 no carregador. Então, mas Deus te chamou para ser o tesouro dele, pessoal. Aquilo mais íntimo. Aquilo que ninguém pode tocar. Geralmente quando você tem um tesouro, o tesouro fica guardado. Mas só que tem um detalhe, né? Tem uns tesouros que ficam sempre à mostra para as pessoas verem. E você é um tesouro desse. Você é o tesouro de Deus, mas Deus te colocou à mostra para as pessoas verem você. Para as pessoas olharem para você e perceber que você é diferente. Que você é um tesouro que brilha, que traz alegria, que traz felicidade, que carrega o poder do Espírito Santo. Você é um tesouro de Deus. Gente, esse texto, meu Deus do céu, se Deus me escolheu para ser um tesouro dele, eu preciso retribuir isso. Eu tenho que fazer por merecer, por ser um tesouro. Preciso fazer a diferença. Não posso ficar agindo de qualquer forma, de qualquer modo. Não preciso viver o que o mundo vive. Eu tenho a mente de Cristo dentro de mim. Então não dá para viver. E um outro texto que eu gosto muito, que é 1 Pedro 2,9, que fala assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é um segundo texto que eu mais amo na Bíblia. 1 é João 6,68. Para onde eu irei, só o Senhor tem palavras de vida eterna. São os dois textos que eu mais gosto, mais amo, digamos assim, né, na Bíblia. Claro que tem outros. Mas são textos que nós vemos claramente
São textos já no Novo Testamento. Nós vimos lá em Deuteronômio, antigo Israel, mas nós somos o novo Israel, vale para a gente, é o que nós vivemos. E nós vemos em 1 Pedro, já o nosso tempo, Pedro falando que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, escolhida para viver na luz, propagar a missão do Senhor. Gente, só sendo nazireu e só sendo doido para fazer isso. Nós precisamos ser doidos para fazermos o evangelho e propagar pelas nações. Quando eu falo doido, é doido no bom sentido. Eu ficava vendo o Lucinho falando, né? Como é que é o dele lá? Esqueci o tema dele. Alguém sabe o tema do Lucinho? Loucos por Jesus, né? Mas tem inglês também, não tem? Freak. Quando eu fui olhar o que significava freak, falei, esse cara, o que é isso que esse cara está arrumando, gente? Mas aí eu comecei a perceber, lendo a Bíblia, vendo a Escritura, que só sendo louco por Jesus mesmo para fazer as coisas no reino. É só tendo loucura para fazer. Não dá. Se você for muito sensato, eu falo para você que você precisa converter de novo. Mas eu penso que só de você estar aqui hoje, ter reconhecido Jesus como seu único Salvador, você já é um pouco doido. Você pode ainda não estar num grau de loucura muito lá em cima, mas você já é doido. Então você está aqui, você está no meio dos doidos. Nos doidos por Jesus. Nos loucos por Jesus. Por isso que muitas das vezes, quando a gente chega aqui, pergunta assim, quem tá feliz com Jesus, dá um grito aí. Pode gritar, gente, não precisa ficar com vergonha não. Os outros vão passando na rua lá, a gente, não, essa igreja é de doido. Não, a igreja é de doido, doido por Jesus. Doido por Deus. Não dá, gente. Você vê algum discípulo acanhado? Você vê algum discípulo Jesus com vergonha? Aí a gente vê lá a palavra falando que quem não herdará os céus? Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Quem for tímido, então, começa a orar aí para perder essa timidez aí. Começa a orar e pede a Deus ousadia, pede a Deus coragem, pede a Deus loucura. Pede a Deus a loucura. Mas Deus, dá um pouco de loucura, como Jesus tinha, a ponto de eu cuspir no chão, pegar o barro e passar na cara de alguém se precisar. De eu chegar perto de um cego e perguntar, o que tu queres? Está com fome? Ou a loucura a ponto de Elias, de enfrentar lá, ficou com medo, ficou, né? Mas também enfrentou. Bota aí os seus anjos, vai lá, bota lá os seus holocaustos lá, joga água, faz lá, vou fazer de chover do céu e fogo aí agora, e vai consumir, lamber isso aí tudo aí, ó. Desafiando as pessoas. Cadê seu Deus, Baal? Está dormindo, não está te ouvindo? Grita mais alto. Gente, vocês têm noção disso? Ser doido. É desafiar. Desafiar as pessoas pelo nome de Jesus, pelo nome de Deus. Ele não estava ali de qualquer modo, de qualquer jeito. Ele estava no nome de Deus. E você, no nome de Deus, no nome de Jesus, pode muito. Você pode muitas coisas esse ano, no nome de Jesus. Não há nome maior que o dele, não há nome além do dele. O nome que foi colocado sobre ele é o maior nome que existe. Enfermidade sai, demônio sai. As portas de emprego abrem no nome dele, o cadeado quebra, as correntes quebram. Quem está aprisionado deixa de estar aprisionado. Quem está endemoniado fica curado. Fica liberto. É o nome de Jesus. E se você for separado, você tem poder para isso. Outro texto, já caminhando para o final, 1 Pedro 1,13, do 13 ao 15, na versão NAA, fala assim, ó: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo.
como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estava na ignorância. Versículo 15. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Você tem que estar preparado em entendimento. Se você quer ser separado, você quer ser um nazireu, você precisa estar preparado em entendimento. Não adianta você falar, vou sair daqui hoje separado para Deus, sem entender. Você precisa entender que ser separado para Deus é abster-se das coisas mundanas, é não se contaminar com as coisas mundanas, é agir diferente, ter postura diferente. Isso você precisa entender. Não precisa você entender, saber a Bíblia de trás para frente. Claro que você precisa saber a palavra de Deus, mas não estou falando que você precisa bater no peito e falar para as pessoas verem que você sabe a Bíblia toda. Você precisa viver a Bíblia. Viva a Bíblia. Não queira apenas falar que leu a Bíblia toda. Não queira apenas ter papel de certificado com cursos. Busque relacionamento com o Pai. Busque relacionamento com Deus. Caminhando já para a conclusão, se o louvor quiser subir, pode ficar à vontade. Diante de uma sociedade impura, Deus conta com os seus nazireus. Diante desses dias que têm se levantado pessoas lá em outros países contra os nossos princípios, contra os princípios da palavra de Deus, a sociedade precisa de nós. Nós precisamos propagar, bater no peito, abrir a nossa boca, ter coragem, ousadia e não aceitar o mundo do jeito que está. Nós não podemos aceitar. Nós não podemos permitir que as coisas se agravem. Nós não podemos. Deus conta com você. Deus conta comigo. Deus conta com nós. Para nós sermos nazireus, separados. Separados corretamente, inteiramente para Ele. Homens e mulheres que não se embriaguem das coisas mundanas, que deem testemunho de cristão, que se afastam daquilo que não tem vida, que sejam fiel em tudo, sem precisar sair do mundo, mas fazer a diferença dentro dele. Você entendeu esse finalzinho? Vou repetir para você, que sejam fiel em tudo, sem precisar sair do mundo, mas fazer a diferença dentro dele. Você precisa estar no mundo para ser diferente. Se você não estiver no mundo, você morreu. Você vai estar no cemitério. E lá você não vai fazer diferença. Você precisa estar vivo no mundo para ser diferente. Para mostrar para as pessoas que você é diferente. Para mostrar na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, que você tem uma postura diferente, que você não se embriaga com as coisas mundanas, que não é um copinho de vinho mundano que vai tirar a sua atenção, que não é uma internet que vai tirar a sua atenção, que não é um linguajar diferente do cristão que vai tirar a sua atenção, que não é a busca por uma atenção que vai tirar o seu foco, que é Cristo. É disso que nós precisamos em 2021. Ser diferente, começar 2021 sendo separado para Deus. Ontem, pela manhã, quando Deus me trouxe essa palavra, eu estava vendo uma palavra do Luiz Hermino, um encontro que eles têm todo início de mês, que eles fazem, um café pastoral, e, gente, começou, era o quê? Acho que era umas 8 horas da manhã, foi até meio-dia, e muitas pessoas mesmo, eu falei, meu Deus do céu, início de ano, pessoas loucas por Deus, loucas, sedentas, querendo ser diferente em 2021. Aí, isso daqui não tem nada a ver com o que ele falou lá, ele falou de outra coisa, ele falou de eunuco na palavra dele, mas aí, eu conversando ali, escutando, e tendo um tempo ali com Deus, e falando, Deus, o que o Senhor quer para esse primeiro culto de 2021? E Deus falou fortemente no meu coração, Deus quer pessoas separadas para Ele.
Deus quer você separado para Ele. Deus quer que você seja um nazireu nesses dias, que você seja a diferença. É ano de conquistar território, é ano de aprofundar, de viver novas experiências.